A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos analisar nesse segundo trimestre sobre a pia de bronze, um símbolo da obra de Cristo. Vai valer muito a pena a gente compreender isso na Escola Bíblica Dominical e vamos perceber que a pia representa esse lugar de purificação e Cristo é aquele que nos purifica. Lembrando a você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, a pia de bronze, o lugar da purificação. Estamos analisando nesse trimestre sobre os símbolos que o tabernáculo possui, que demonstram literalmente a obra de Cristo em nossas vidas. Nós estamos olhando para trás, olhando para o retrovisor, através dessa visão espiritual do tabernáculo, descrevendo exatamente os ofícios de Cristo. E hoje nós vamos entender que a pia de bronze é o local da purificação à luz do Antigo Testamento. E Cristo é a purificação da nova aliança. Em Cristo nós somos lavados, remidos e podemos nos aproximar de Deus. Isso vai ser muito importante ser explicado até mesmo na aula de Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. A você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe, compartilhando a Palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, eu fico muito feliz em conhecer você. Aproveita e diz aí de onde você está assistindo esse vídeo, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. É muito importante você iniciar a sua aula apresentando para os seus alunos o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Observe que a sua lição hoje possui 3 objetivos e é muito importante você entender esses objetivos para não fugir do assunto. Observe também que a sua lição hoje possui 3 pontos. Apresente o tema, ponto a ponto a ser ministrado, e eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A pia de bronze, a importância da santidade. A pia de bronze, como estou explicando para você, ela transmite essa importância de santificação e purificação. O sacerdote precisava passar por essa pia e se purificar antes de exercer o seu ministério diante do Senhor, seja no tabernáculo ou anos futuros no templo. E é claro que a gente vai analisar esse símbolo de santificação a partir de 3 subtópicos aqui no ponto de número 1. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento em cima desse pensamento de santificação que a pia de bronze transmite. A pia de bronze e a água. É claro que você precisa observar o texto de Êxodo 30, versículos 18 e 19, para perceber muito bem que essa pia demonstra esse processo de santificação na antiga aliança. Na nova aliança, nós somos purificados em Cristo. O próprio Cristo traz essa purificação. Ele diz que Ele é aquele que é a água viva que mata a nossa sede, Ele é aquele que nos purifica e Ele é aquele que nos transporta para a presença de Deus. Quando Deus ordena a Moisés construir a pia de bronze, ela tinha o objetivo de purificar os sacerdotes para o exercício ministerial. Era obrigatório que todo sacerdote lavasse tanto as mãos como os pés nessa pia, para poder estar presente diante do Senhor no exercício da obra. Quando observamos isso, nós entendemos muito bem que isso aqui é um aspecto de santificação, purificação na antiga aliança. Na nova aliança, nós entendemos que através do sangue de Cristo, da obra de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Em Cristo nós somos lavados, remidos e purificados.
Em Cristo nós podemos também compreender o processo da santificação. Em Cristo nós nos aproximamos de Deus porque Ele nos dá esse acesso. Ele é esse acesso. Ele é aquele que nos purifica para estarmos diante da presença do Senhor. Compreendendo isso, vamos observar exatamente o segundo subtópico que ainda continua trabalhando sobre esse argumento a partir do seguinte assunto: os sacerdotes e a santidade. Leia o texto de Êxodo capítulo 30, versículo 20. O processo de santificação, o processo de ritual na presença religiosa de Deus, o processo desse ritual religioso diante da presença de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é um processo específico. Todo sacerdote deveria reverenciar a presença de Deus. Não poderia estar diante do Senhor com as mãos impuras, com os pés sujos, e era necessário essa purificação. Isso é um símbolo de santificação. Isso é um símbolo de limpeza. É claro que quando olhamos para a Antiga Aliança, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que muitos aspectos que encontramos na Antiga Aliança são aspectos simbólicos que apontam para a Nova Aliança em Cristo. O ato de lavar as mãos aqui e lavar os pés não era somente um ato de lavar as mãos e os pés, mas sim um ato de reverenciar a santificação, reverenciar a santidade do Deus Todo-Poderoso. Esse ato é específico. Todo sacerdote, todo aquele que exercia esse ministério, precisava passar pela pia de bronze. E após passar pela pia de bronze, ele iniciava o seu processo de culto, o seu processo religioso, oferecendo diante do Senhor as ofertas, os sacrifícios, oferecendo diante do Senhor o culto. É interessante que na Nova Aliança, o escritor aos Hebreus também trata sobre esse aspecto, demonstrando o símbolo da pia de bronze, quando ele orienta os irmãos descrevendo algo que é importantíssimo: sem a santificação, sem a purificação, sem esse primeiro processo de se limpar, ninguém poderá ver o Senhor. E é interessante que ele ainda descreve algumas coisas: segui a paz com todos. E isso aqui demonstra para a gente que para estarmos diante do Senhor na Nova Aliança, precisamos em primeiro lugar ter comunhão com o meu irmão. E precisamos em primeiro lugar também, unido a essa comunhão, estar com o Senhor em todo o tempo, em processo de santificação. É muito importante você ler em sala de aula o texto bíblico que está na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, com seus alunos. Fazendo isso, avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que continua trabalhando sobre esse aspecto de santificação a partir do seguinte assunto: a santidade para a vida. Êxodo capítulo 30, versículo 21. Observe esse texto bíblico com os seus alunos. Esse símbolo de santificação era necessário até mesmo para manter a vida do sacerdote. Se o sacerdote não se purificasse na Antiga Aliança, no exercício do seu ministério, ele morreria, seria fulminado pelo Senhor. Na Nova Aliança, nós entendemos que para aproximarmos de Deus, precisamos em todo o tempo estar em Cristo, ligados no Senhor. A nossa santificação passa por Cristo. A nossa santidade vem através do Senhor Jesus. E o processo de purificação e de limpeza fala de limpeza material, de limpeza espiritual. Fala também dessa alma limpa diante do Senhor, que todo cristão precisa ter. Santificação, ela inicia exatamente por dentro, na Nova Aliança. E a partir disso, ela descreve esse aspecto de estar com o Senhor em todo o tempo. E como um cristão na Nova Aliança pode exercer uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade sadia diante da presença do Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, entregando a sua vida a Jesus, jejuando, orando, consagrando, lendo a palavra. Descreva esses aspectos com seus alunos, argumente, ouça os seus alunos em sala de aula e avance para o segundo ponto da sua lição, que vai continuar trabalhando sobre esse aspecto aqui da pia de bronze a partir do seguinte argumento: a pia de bronze, um lugar de limpeza e pureza.
A pia de bronze também, além de ser um símbolo de santidade, ela é um símbolo de pureza na antiga aliança dentro do tabernáculo. Ela representa essa pureza. É interessante que quando observamos para a Bíblia, nós entendemos que a pureza em si espiritual, ela é valorizada nas Escrituras. É interessante que na nova aliança isso também é valorizado. Cristo fala sobre aquele que é bem-aventurado, feliz, aqueles que são puros de coração, aqueles que são limpos de coração, pureza espiritual. Vamos analisar essa pureza que a pia de bronze representa para a gente em 3 subtópicos aqui no ponto número 2. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a pia de bronze entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Esse é o local onde ela ficava. Na sua frente ficava o altar do holocausto, que nós já estudamos na lição passada, que representa muito bem a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário na nova aliança. Esse símbolo do altar do holocausto demonstra a porta aberta para a salvação. A pessoa, quando aceita Jesus, ela tem um encontro no Calvário com Cristo. A pia de bronze é o segundo estágio, é o estágio da santificação e purificação. Por exemplo, a pessoa aceita Cristo como seu Salvador no Calvário, no Holocausto. E na pia de bronze ele passa a ser purificado por divina obra do Espírito Santo através de Cristo. Essa purificação retira, por exemplo, os excessos, retira, por exemplo, aquilo que não agrada a Deus. A pessoa passa a viver uma vida de santidade, para aí, então, caminhar até o tabernáculo, que é o símbolo da presença real de Deus. Ou seja, aceita Jesus no Calvário, se purifica através do Espírito Santo e caminha rumo aos céus diante da presença de Deus. Em 1 Coríntios 6:11, nós entendemos muito bem que no altar do holocausto, no Calvário, nós somos remidos em Cristo, ali é a porta. Esse é o símbolo que nós já estudamos na lição passada. Agora, quando entendemos sobre esse local da pia de bronze, nós compreendemos que estamos de encontro, em frente, exatamente no local da santificação, da pureza, da linhagem espiritual que precisamos ter para poder caminhar com Cristo. Nós precisamos nos capacitar na pia de bronze, nos purificar, retirar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Esse é um aspecto importante para aplicarmos em sala de aula com os nossos alunos. 1 João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 10, exatamente se encaixa naquilo que estamos explicando para você. Quando estamos diante da pia de bronze, nos purificamos. Por exemplo, aceitamos a Jesus no Calvário, passamos pela porta do holocausto. Agora estamos diante da pia de bronze, o local onde a gente se encontra vulnerável, o local onde a gente se encontra com os nossos defeitos, com as nossas querelas, com as nossas dificuldades. Ali nos despimos e nos purificamos em Deus para poder estar diante de Cristo através desse acesso. É interessante que esse símbolo de purificação nos edifica e nos fortalece diante da presença do Senhor. Diante da pia de bronze, nós reconhecemos que somos defeituosos. Diante da pia de bronze, nós reconhecemos na antiga aliança que não temos condições de estar diante de Deus. É por isso que a gente precisa estar ali. Já na nova aliança, nós entendemos com esse aspecto, nessa visão da obra de Cristo, que em Cristo somos purificados. Em Cristo, sem condição, o Senhor nos purifica. Em Cristo, o Senhor nos lava. Em Cristo, o Senhor nos aproxima do caminho para Deus. Romanos capítulo 3, 24 e 25 diz que o sangue de Cristo nos purificou, quitou toda a dívida, todo o nosso defeito, todas as nossas dificuldades. Gente, explique isso em sala de aula para os seus alunos e avance para o segundo subtópico aqui da sua lição, do ponto número 2, que continua trabalhando sobre esse aspecto de purificação à luz dessa pia de bronze. A lavagem na bacia de bronze da pia. É interessante que essa bacia de bronze da pia foi feita exatamente dos espelhos que as mulheres doaram para a construção do tabernáculo em Êxodo 38:8. E é interessante que antigamente o espelho
espelho era feito desse material polido, ao ponto das pessoas chegarem perto dessa pia, dessa bacia e ver o seu reflexo. Qual é a ideia que está se dando aqui? Diante dessa pia, o homem vê como ele é. O homem vê os seus pecados, vê os seus defeitos, reconhece que ele é pecador. Aqui é um aspecto interessante. Nós passamos pelo Calvário. Agora estamos diante da santificação, diante da purificação. E diante da purificação, esse processo se inicia quando olhamos para o nosso coração, para o nosso interior e reconhecemos que precisamos de ajuda. Reconhecemos que estamos sujos e precisamos nos lavar. E é interessante isso aqui. Os sacerdotes, eles exerciam esse ministério à luz dessa pia. E isso também refletia outro aspecto que podemos destacar em sala de aula. O sacerdote precisava estar limpo, purificado, para poder exercer a obra, para poder exercer o ministério. Como o cristão pode estar limpo e purificado? À luz da palavra, à luz da santificação, à luz da consagração, estando com Cristo todos os dias, em todo o tempo. É muito importante trabalharmos isso em sala de aula. Escute os seus alunos, compartilhe a palavra de Deus com eles. Os sacerdotes precisavam passar por esse processo. Quando olhamos para a pia de bronze, reconhecemos quem somos. E claro, se estamos em Cristo, estamos nos purificando todos os dias. Avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai trabalhar sobre o seguinte assunto à luz da escola bíblica dominical. A pia de bronze e o seu caráter de juízo. É interessante que quando os sacerdotes se aproximavam da pia para a purificação, eles estavam exatamente se expondo. E ali encontrava-se também o caráter de juízo que a própria pia simbolizava. A pessoa precisava se purificar ali para seguir adiante. Quando olhamos para a obra de Cristo, para o Calvário, entendemos que o sangue de Cristo, ele exerce essa purificação e na nova aliança ele nos dá permissão e acesso a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4, é um texto que vale a pena ler com seus alunos em sala de aula, que vai demonstrar isso. Esse acesso, essa purificação vem no tempo determinado, o tempo que Deus permite para que o homem possa se aproximar dele. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz que a própria palavra de Deus também é um símbolo dessa pia, porque ela examina o nosso coração, ela examina a nossa alma, ela purifica a gente, ela trabalha em nós esse processo de santificação. A Bíblia, a Escritura, ela traz essa limpeza espiritual em nossa vida ministerial para esse exercício. Como o cristão se purifica? Examinando as Escrituras. E a palavra de Deus traz esse símbolo através do sangue de Cristo. Ela traz esse símbolo de santificação para aquele que quer estar com o Senhor. Finalizando o ponto número 2, vá para o terceiro ponto da sua lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento aqui à luz da escola bíblica dominical. 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Vamos analisar isso em 3 subtópicos para finalizar a nossa lição. A lavagem completa, esse é o primeiro subtópico da nossa lição. A Bíblia diz que a lavagem completa realizada pelos sacerdotes era além do processo de apenas lavar as mãos e os pés. Todo sacerdote precisava tomar esse banho para essa purificação no exercício da obra. Esse é um aspecto importante aqui. Na nova aliança, o símbolo dessa lavagem está apresentado em João 13,10. Em Cristo nós somos lavados e remidos. Ou seja, no exercício do nosso ministério, precisamos passar pela cruz. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Isso é fundamental, significa salvação, entrega total, limpeza e compromisso com aquele a qual é o dono da obra. João 3, 5 e 7 diz que nós precisamos nascer de novo através da divina obra do Espírito Santo. Isso é um símbolo de purificação. Se queremos exercer um bom ministério, precisamos ser salvos, convertidos em Jesus. Avançando, vá para o segundo subtópico que descreve o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. A lavagem progressiva e constante. Já essa lavagem progressiva e constante se dava
somente no lavar as mãos e os pés do sacerdote, ou seja, sempre no exercício da obra, na entrega e na apresentação a Deus dos sacrifícios, eles deveriam lavar as mãos e os pés. Aqui nós entendemos que o cristão precisa em todo o tempo se santificar, buscar da presença de Deus e estar com o Senhor todos os dias. Efésios 5:26, o próprio apóstolo Paulo fala dessa santificação diária. Dessa santificação diária, desse incentivo de buscar a presença de Deus, dessa busca contínua do cristão todos os dias com o Senhor. Nesse sentido, entendemos que aquele que é vocacionado precisa dedicar a sua vida sempre na leitura, no estudo, na capacitação da obra de Deus. Finalizando, vá para o terceiro subtópico, que vai descrever exatamente o seguinte assunto, analisando esse perfil aqui que estamos estudando. Recapitulando aqui verdades importantes que podemos destacar diante da pia de bronze. Você já entendeu que ela é um símbolo da santificação, de pureza na antiga aliança. Sobre o sangue de Cristo, nós temos essa pureza espiritual, essa lavagem completa para a nossa salvação. À luz da palavra, nós somos purificados diariamente. E é claro que também precisamos entender que nesse exercício da obra, nós crescemos em Cristo. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você tenha compreendido sobre esse aspecto da nova aliança e também da antiga aliança, representando aí o símbolo da pia de bronze, que é a purificação em Cristo, à luz da palavra. E eu espero que você continue aqui com a gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deixa aí o likezinho, o joinha. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Lembrando a você também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus.